Terceira consequência de não se conhecer o ser de Deus, os seus atributos. Ausência do temor a Deus. Ausência da convicção do pecado. Ausência da convicção do pecado. Isso não tem temor. 1 Coríntios 15, 32, Paulo vai dar uma bucha em Israel. Vai repreender Israel. Melhor, 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dar uma bucha nos coríntios. E ele vai dizer assim: recuperem o bom senso e parem de pecar. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vós. Veja só, Paulo estava escrevendo aos coríntios, pois estava havendo um pecar desenfreado entre eles. Estava havendo um pecar desenfreado entre os coríntios. Heresias estavam se filtrando, alguns estavam duvidando da ressurreição de Cristo, gnosticismo. Alguns cristãos levianos estavam sendo corrompidos. E Paulo está dizendo: por que vocês estão pecando? Por que há um pecado entre eles? Porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Você nota as consequências de não se conhecer os seus atributos? Porque as pessoas não têm temor de pecar. Porque há um pecar desenfreado no meio da igreja. Porque há um pecar desenfreado entre os líderes, os púlpitos. Porque há uma sujeira, imoralidade. Porque há um pecado desenfreado? Porque não há temor de Deus. E porque não há temor de Deus? Falta de conhecimento do conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer: parem de pecar, recuperem o bom senso. Estava um pecado desenfreado. Por que, Paulo? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Uma das coisas que nos priva de pecar é o temor. Veja só a convicção do pecado. Essa palavra você já ouviu falar dela? O que significa convicção do pecado? Você sabe o que quer dizer convicção do pecado? Significa que o seu pecado, ele se torna relevante. Convicção do pecado é aquele que não tolera pecado, não ameniza pecado, não minimiza o pecado, não diminui o pecado, não ignora o pecado. Convicção de pecado é a pessoa sentir a podridão do seu ser, sentir a perversão do seu coração, é abominar a si próprio, palavras, é sentir as suas misérias, é lamentar pelas palavras que diz, pelo olhar vulgar, pelas falhas com Deus, e ela se entristece, chora, ela sente pesar. Uma coisa é confessar pecado. Confessar católico faz muito fácil. Procura o padre no confessionário, a confissão auricular, e ali ele confessa, cita, dá nomes. Isso você tira de letra. Tem certeza, pedir para você, confessa os seus pecados. Você faz com riqueza de detalhes. Isso é uma coisa. Confessar, verbalizar. Pequei, adulterei, roubei, forniquei, olhei, pensei. É uma coisa. Sentir pesar por eles é outra bem diferente. Verbalizar é fácil. Sentir dor por ele, peso pela gravidade deles, é outra coisa. Então não há hoje isso. Você só peca e toma um banho. Só peca e vai assistir filme. As pessoas pecam e vai para a pizzaria. Eu já li aqui para vocês história de puritanos que ficavam sem tomar ceia e iam na frente da igreja e confessar o pecado. Eu estou de disciplina, igreja, e não vou tomar ceia. Qual que é o seu pecado? Faz 2 dias que eu não leio a Bíblia. Era o pecado dele. 2 dias que não lê a Bíblia. Eu não estou falando de ir para a cama com mulher, nem roubar a firma. Mas como é que esses homens podiam ser tão sensíveis ao pecado assim, a ponto de ficar de disciplina?
só porque não leu Bíblia. Sabe qual é o segredo? O conhecimento de Deus. Eles sabiam que não era pouca coisa ignorar o santo livro. O livro de Deus. Quanto mais atos pecaminosos, estamos tão afastados de Deus. Lembra de Israel no Salmo de Isaías 58? Olha, o ouvido de Deus não está tampado, Israel, para não poder ouvir. Está aberto. A mão de Deus não está encolhida para poder salvar. Está esticada. Mas tem uma coisa. Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas por que Israel não percebeu que era o pecado? Porque ele vai se queixar em 58. Afligimos a nossa carne, o Senhor não se atenta. Oramos, o Senhor não ouve. Aí Deus vai responder. É por causa do pecado. Israel não percebeu isso. Estava insensível ao pecado. Por quê? Apartou-se da lei do Senhor. Da comunhão com o Senhor. Do conhecimento do ser de Deus. Logo se tornou irreverente. Mundana. Carnal. Está distante de Deus. Não conhece quem Deus é. É o que Paulo falou. Parem de pecar. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Mas por que está acontecendo isso? Corinto, Paulo? Porque alguns entre eles não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. A convicção do pecado vem. Quando que ela vem? Quer ver um homem que sentiu convicção do pecado? Pedro, um dos homens mais truculentos da Bíblia. Ele está nas redes, no barco. Preparando as redes e preparando o barco para a pesca. Jesus chega diante dele. A partir de hoje, te farei um pescador de almas. Quando ele se dirige a Pedro, Deus, na forma de Jesus, e fala essas palavras. Pedro é tomado de convicção do pecado e Pedro diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro sentiu convicção do pecado na hora. Por quê? Porque ele estava diante do ser de Deus, do conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus. Então, Pedro teve convicção do pecado. Pedro teve temor. Terceira consequência de não se conhecer a Deus, a ausência do temor, convicção do pecado.